por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje manter a demarcação de terras indígenas com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. O julgamento dessa quinta-feira marcou a retomada das atividades do STF neste semestre, após o recesso, e representa uma segunda derrota que o plenário da Corte impõe ao governo Jair Bolsonaro. Lembrando que em junho os ministros impuseram aí um primeiro revés ao Palácio do Planalto, decidindo também por unanimidade limites à extinção de conselhos pelo presidente. O principal argumento para barrar a transferência das demarcações foi o de que o presidente da República não pode editar duas vezes no mesmo ano legislativo medidas provisórias tratando de um mesmo tema, já que isso é proibido pela Constituição Federal. E foi uma sessão quente, né, Vera? Foi com direito a um sabão do Celso de Mello. Vocês se lembram, quando eu venho falando aqui desde segunda-feira, que caberia ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso estabelecer os freios e contrapesos no caso dessa escalada retórica, tanto retórica quanto de ações do governo rumo ao autoritarismo de eu posso tudo, né? Hoje o Bolsonaro, inclusive, chegou a dar uma declaração sobre um assunto que a gente vai tratar mais adiante, da troca de integrantes de uma comissão, dizendo que o governo agora é de direita e que acabou e que é assim mesmo, e meio ligando o dane-se, para não dizer outra coisa. Então o Celso de Mello deixou claro que não é dane-se, presidente, que o senhor deve seguir a Constituição. O ministro Barroso tinha concedido uma liminar que foi confirmada no seu mérito por unanimidade. E não é por acaso que isso tenha sido hoje e que isso tenha sido por unanimidade. Quando as pessoas veem uma liminar voltar a plenário tão rápido no Supremo, como nesse caso. A liminar é de junho, voltou ao plenário na volta do recesso, hoje, 1º de agosto, primeira sessão depois da volta do recesso. Isso se chama recado. É um recado da Suprema Corte ao presidente de que ele não pode tudo, de que ele deve obediência à Constituição, de que não vai ser forçando a fechadura da porta que ele vai conseguir passar. Nesse caso, o Congresso derrubou essa decisão de mudar a demarcação de terras indígenas da FUNAI para o Ministério da Agricultura. Manteve na FUNAI. E ele tentou fazer uma MP no mesmo exercício legislativo em que foi derrubada a outra, insistindo na tese, teimando, agindo como um menino teimoso, um autoritário, e não é dessa maneira que as coisas funcionam num regime democrático. Este programa tem sido um baluarte e um bastião da defesa intransigente da democracia, dos princípios, dos valores, da Constituição e da lei. E assim ele continuará. E assim o Supremo disse ao presidente que tem de ser. A fala do ministro Celso de Mello duríssima. Vamos colocar e eu volto só para fechar. O comportamento do atual senhor presidente da República, revelado na reedição de medida provisória, clara e expressamente transgressão à autoridade suprema da Constituição Federal. E representa uma inadmissível e perigosa transgressão ao princípio fundamental da separação de poderes, consagrada, como sabemos, no artigo 2º da Lei Fundamental da República. Vera, para você fechar. É isso. O ministro desenhou para que o presidente entenda. Vamos ver se esse freio, se esse contrapeso, que são fatores essenciais na democracia, vai funcionar para que o presidente entenda que ele tem, sim, limite e ele se chama Constituição. E aí, Alexandre? Olha, decisão judicial se cumpre. Então, mais uma vez a democracia e o sistema republicano dizendo que está vivo no Brasil, e também é uma tecla que a gente bate nesse programa. Eu já falei bastante sobre isso, de como as instituições no Brasil funcionam. Vamos lembrar que, por exemplo, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que foi preso lá em 7 de abril de 2018, nós estamos em 1º de agosto de 2019, ele continua preso. Então, as
instituições do Brasil funcionam, por mais que sejam atacadas de todos os lados, um lado dizendo que o Lula é um preso político e está preso injusto e que o impeachment foi um golpe, do outro lado gente falando mal de urna eletrônica, falando mal do STF, dizendo que um cabo soldado fecha o STF, querendo também emparedar o Congresso, mas revolucionários e antidemocráticos e antiliberais gritando de um lado e de outro, mas as instituições do Brasil continuam caminhando e funcionando, graças a Deus. Vamos lembrar da frase célebre do Winston Churchill, que é: a democracia é o pior sistema que existe, tirando todos os outros. Então é a democracia brasileira funcionando. Pode-se ou não gostar da decisão, podemos questionar, podemos discutir, mas a decisão judicial é para cumprir, principalmente quando ela diz respeito à colocação de limites na atuação de um poder, de algum outro poder, porque é por isso que existem três poderes, é para que eles se fiscalizem e para que eles coloquem pesos e contrapesos e coloquem limites uns nos outros. E para você, Andreasa? Xará, eu queria 3 tópicos aqui apenas para ler trechos primorosos do voto do Celso de Mello, rapidamente, são curtos. E logo na abertura ele falou: serão muitos e também bastante intensos os desafios apresentados à Corte, que por ela serão superados sempre com base em seu legítimo poder que a própria Constituição da República lhe confere. É um recado claro, como disse a Vera. Depois ele disse, abre aspas, é preciso repelir qualquer ensaio de controle hegemônico de aparelho de Estado por um poder da República, qualquer um. Por fim, disse, a Constituição deve sobrepor-se a crises episódicas ou conjunturais. É instrumento solene que não pode ser desprezado por nenhum poder da República. Uma aula. Grande dia. Ha! Posso virar a página ainda? Sobre STF? O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, decidiu suspender a investigação fiscal aberta pela Receita Federal contra 133 contribuintes para apurar suspeitas de irregularidades fiscais. A fiscalização é realizada pela equipe especial de fraudes, que é especializada na investigação de autoridades, entre elas ministros da Corte. No entendimento de Alexandre de Moraes, há graves indícios de ilegalidades na investigação e, aspas, direcionamento das apurações em andamento. Nessa mesma decisão, ele determinou um afastamento temporário de 2 servidores da Receita por quebra de sigilo. Em fevereiro deste ano, a Receita negou que o ministro do STF, Gilmar Mendes, e a esposa dele, Guiomar Mendes, sejam investigados pelo órgão. Manifestação feita após a imprensa divulgar que o casal seria citado em uma apuração preliminar de possíveis fraudes de corrupção, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio ou tráfico de influência. Começo com você essa rodada, Andreasa. Xará, é o seguinte, essa decisão do Alexandre de Moraes tem um vício de origem, aliás, sobre o qual nós batemos durissimamente aqui, que é aquele inquérito de 14 de março, que depois resultaria na censura à revista Cruzoé, mas que no primeiro momento nós aqui, de maneira pioneira, mostramos os riscos ali contidos e esses riscos continuam. Não há um caráter definido, não há um objeto investigado definido, o que torna essa decisão do Alexandre de Moraes, Alexandre Toffoli é ótimo, Alexandre de Moraes é algo do que se desconfiar. No mérito, no entanto, eu já falei sobre isso aqui, eu sei que é controverso, eu considero essa decisão equivocada, acertadíssima, a decisão do Alexandre de Moraes, e eu explico por quê. Abre-se mais uma exceção no nosso sistema. Esses órgãos de controle, Receita Federal inclusive, serve também para o COAF, funcionando, voando abaixo do radar, muitas vezes como braço do Ministério Público para investigações sem indícios relativas a pessoas que obviamente não são investigadas, resultando muitas vezes em quebra de sigilo. Qual a justificativa para que a Receita Federal constitua um grupo dedicado a estudar a condição de outro grupo da sociedade, 133 pessoas? Qual é a natureza específica? Quais são os indícios que tornam essas pessoas investigáveis, tendo inclusive os seus sigilos vazados pela imprensa, o que é outro problema também de que tanto falo aqui. Então, tem um problema aí na origem, não importa quem sejam aqueles investigados,
investigados, autoridades ou não. Nós precisamos falar, aliás, o Alexandre Borges falou sobre isso ontem aqui nesse programa. Nós precisamos falar sobre sigilo, sobre a defesa do sigilo, sigilo individual. Há uma febre de quebra de sigilo. É uma coisa gravíssima. E aqui eu não vou baixar a cabeça para isso. E aí, Vera? Esse é um caso em que eu divirjo no mérito do Andreasa e já há algum tempo. Eu não estava aqui quando o Toffoli deu a decisão do COAF, que eu sei que com a qual ele concorda no mérito e eu discordo. Porque eu acho que agências como o COAF e a Receita Federal, elas servem justamente para fazer esse tipo de controle, para ficar atenta e alerta quando há indícios de irregularidades, tanto do ponto de vista de movimentação financeira, quanto do ponto de vista fiscal, e aí sim disparar esse alarme, esse alerta para os demais órgãos, para a Polícia Federal, para o Ministério Público. Isso não tem nada de excepcional. O que tem de excepcional e que levou, a meu ver, a essas decisões do Supremo, casuísticas, as duas, a meu ver, e que mostram aí que o próprio Supremo está precisando ouvir o Supremo quanto aos limites para que ninguém exorbite os seus, é o fato de que há pessoas ligadas aos ministros do Supremo entre os investigados. Esse grupo não foi criado para investigar discricionariamente 133 pessoas, ele foi criado para investigar indícios de movimentação incompatível fiscal de servidores públicos, pessoas politicamente expostas, servidores e autoridades. E daí se chegou a um grupo de 133 sobre os quais havia indícios de irregularidades, entre eles a mulher do presidente do STF, Dias Toffoli, a ministra do STJ, Isabel Galotti, o ministro Gilmar Mendes e a sua mulher, Guiomar. E a partir daí começou o escândalo e a grande indignação com essa investigação. Na verdade, todos nós estamos sujeitos a isso, gente. Quem já não recebeu uma notificação da Receita para explicar alguma coisa que foi glosada na sua declaração de renda? Então, eu acho que é uma narrativa de excepcionalidade desses casos para justificar uma medida que essa, sim, eu acho draconiana de embarrear investigações, de embarrear apurações. Houve uma medida autoritária nessa decisão do Alexandre de Moraes, que se dá no escopo desse inquérito super autoritário por si só, porque é um inquérito que pode tudo e que não tem acompanhamento do Ministério Público, que foi de afastar sumariamente 2 servidores. Eu nunca vi isso. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Supremo está aproveitando esse clima geral de autoritarismo, de enfiar o pé na porta, para ele também exorbitar muitas vezes e parar investigações no peito e na raça. Isso é perigoso. Isso cria, aí sim, uma volta a um ambiente de impunidade que a gente parecia estar superando no Brasil. Ô Alexandre, eu já deixo você fazer o seu comentário, mas antes eu preciso oferecer a Carlos Andreasa a tréplica. Por favor, Andreasa. Eu vou comendo e eu vou comer a pipoca aqui. Não, mas não, pessoal, não tem isso não. Mas o lance é o seguinte: existe a atribuição original, com a qual estou de acordo, desses órgãos de controle. E ele se refere ao alerta a partir de indícios em dados globais. O que está em jogo aqui é que, e esse é o fundamento, tanto a decisão do Toffoli naquela ocasião, que pode ser casuística e ter o mérito correto, quanto essa do Alexandre de Moraes, tomada sob esse inquérito bizarro, e eu e Vera concordamos na primeira hora a esse respeito, é que esses órgãos de controle estão tendo acesso a informações detalhadas, o que não poderiam ter sem autorização judicial, e fazendo com isso em mãos informes para o órgão acusador. Esse é o problema fundamental que precisa ser visto. O choque, a diferença entre o COAF, por exemplo, lidando com órgãos globais que fazem acender o sinal amarelo, que fazem chamar o órgão acusador, que aí então tem que pedir autorização judicial para acessar os dados detalhados, em função dos quais aí sim investigar. Isso não está acontecendo. Tem logo de partida, sem autorização judicial, manipulação no sentido de acesso, tá? Não de adulteração, manipulação de dados detalhados que não poderiam ser manipulados sem autorização judicial. Esse é o ponto ao qual me detenho aqui. Agora sim, Alexandre Borges. Vamos lá.
Eu estou nessa discussão um pouco mais do lado do meu querido companheiro Carlos Andreasa, mas eu acho que eu vou mais além na defesa do sigilo. Já me incomoda a própria ideia, porque o que acontece? Lá, cláusula pétrea da Constituição, artigo 5º, o sigilo bancário, telefônico, de correspondência, enfim, em geral, o sigilo do indivíduo, salvo se ele está investigado, enfim, ele é protegido pela Constituição, artigo 5º, cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea? É um direito fundamental. Não pode ser mudado nem por PEC. Para mudar, tem que rasgar e fazer outra Constituição. Enfim. Então, a própria ideia de que alguém, a partir de uma certa movimentação bancária, ele é automaticamente um investigado, um potencial lavador de dinheiro, já me incomoda. Quer dizer, em momento nenhum está escrito na Constituição que você tem sigilo bancário, mas tem sigilo bancário até 10 mil, até 50 mil, até 100 mil de movimentação mensal. E a partir de uma certa movimentação, você passa automaticamente a ter a sua movimentação reportada ao Banco Central e aos órgãos de controle para eles decidirem se você merece uma investigação ou não. Só essa ideia, para mim, já me incomoda. Ou seja, eu até seria um pouquinho mais radical em termos da proteção do sigilo até do que já se faz hoje. Mesmo assim, esses órgãos, mesmo considerando a legislação do jeito que ele tem que trabalhar com dados agregados. Foi falado pelo Andreasa, era meu ponto também, toda vez que eu discuti esse assunto. Uma coisa é o COAF, o Banco Central, Receita, terem uma informação de que o senhor contribuinte João da Silva movimentou 100 mil reais naquele mês. Outra coisa é ver o extrato, pedir todas as transações, de quem recebeu o dinheiro, para quem pagou, que horas, entendeu? E isso é um avanço, assim, que é praticamente o fim do sigilo no Brasil. E o que se pede, no meu caso específico, do Andreasa, pelo que eu entendo do argumento dele, aonde nós estamos na mesma linha, no mínimo, uma autorização judicial. Não apenas um órgão administrativo do aparato do Estado, do Ministério da Justiça, do Ministério da Economia, possa, por ofícios internos, já saírem entrando na conta corrente das pessoas, ou até indo mais longe do que o extrato. No caso, que foi o que motivou muito dessa discussão, que foi o caso da investigação do atual senador Flávio Bolsonaro, foi a quebra de sigilo dele durante de 10 anos para cá, e mais 100 pessoas envolvidas. E quando se fala em quebra de sigilo, não é apenas como se fosse pouco olhar o extrato. Os bancos também têm que dar informações muito detalhadas sobre cada transação. Quem depositou o dinheiro, ou a quem ele fez um depósito, quem ele fez um pagamento. São informações que vão até além do extrato bancário. Então, foi essa questão que eu levantei. Eu entendo que existe uma tensão natural. Isso aqui é aquela típica discussão boa de fazer, porque tem tons de cinza. Ninguém está defendendo o extremo de ninguém pode olhar a conta bancária de ninguém sob qualquer alegação, nem o outro extremo de acabou, toca fogo na Constituição e acabou o sigilo. Há que se buscar um ponto ótimo nessa curva aí, onde os órgãos de controle e busca de combate ao crime de lavagem financeiro, esses órgãos possam trabalhar e possam continuar combatendo a criminalidade, mas ao mesmo tempo sem rasgar a Constituição e acabar com o sigilo. Então, na decisão de hoje, eu vou só fazer um último adendo, porque eu acho que tem coisas que esclarecem. O Alexandre de Moraes fala que virou conversa de botequim e que um procurador chega e fala: eu tenho uma amiga na Receita que vai olhar. É lógico que não pode ser dessa maneira, mas essa investigação que ele está assustando não começou dessa maneira. Ela foi noticiada, ela teve toda a sua formalização, os servidores foram designados para participar dela. Quando a Receita Federal participa de investigações, ela participa integrando forças-tarefas e, portanto, já fornecendo informações para essas forças-tarefas. Isso funcionou muito no caso da Lava Jato. O COAF tem na sua própria resolução o que ele pode e o que não pode fazer. Tem julgados do STJ e do STF permitindo que ele acesse informações e passe sem que isso seja considerado quebra de sigilo. É lógico que uma quebra assim tão detalhada quanto descreveu o Alexandre
tem de ter, sim, autorização judicial. Mas, a meu ver, a decisão do Toffoli, ela tolhe o funcionamento do COAF num estágio anterior a isso, bastante anterior. Ela praticamente diz que o COAF não pode soar o alerta para uma investigação sobre pessoas nas quais ele detecte movimentação atípica. Então, nas duas decisões, eu acho que o Supremo exorbitou da questão de apenas garantir a manutenção do sigilo, e ele colocou, sim, uma mordaça e um peio nos dois órgãos, na Receita e no COAF.